O filme O Show de Truman narra a história de um homem chamado Truman Burbank, que inicialmente, sem saber, é astro de um reality show. O reality foi criado por um diretor chamado Christof, que acreditava no controle das ações humanas, e o personagem principal foi criado com condicionamentos. Define-se como condicionamento o ato ou o efeito de condicionar, vinculando a subordinação da vontade humana a um determinismo social, moral e ideológico. Através da repetição ou estímulo, uma reação não natural pode se provocar uma reação contrária ao ponto de tornar-se natural. No filme, o controle está presente na sociedade a todo momento. Todos os passos do protagonista são controlados e transmitidos ao mundo. A vida do personagem principal é extremamente diferente de qualquer outra do programa, já que não existe a vontade própria diferente dos outros que eram atores contratados. Outro fato demonstrado no filme é a relação entre o ambiente e a sua influência sobre a razão e a emoção. Truman é fortemente influenciado pela família e amigos em várias cenas. Sua mãe, esposa e amigos fazem parte de seu cotidiano, criando laços que influenciam fortemente o protagonista. Além disso, em uma determinada cena, Truman e Marlon estão jogando golfe e o protagonista expõe ao amigo sua vontade de sair da ilha, que desconhece ser cenográfica. Sabe, eu tô pensando em dar o fora, Marlon. É? De onde? Do meu emprego. Disse Heaven. Desta ilha. De tudo. Do seu emprego? O que é de errado com o seu emprego? Você tem um ótimo emprego, Truman. Um emprego em escritório? Eu mataria por um emprego desses. Toma. Você tinha que vender máquinas para sobreviver. Não, obrigado. Isso é divertido? Você nunca fica cansado? Louco pra cair na estrada? E para onde vai? Marlon não entende e questiona qual outro lugar ele poderia querer ir, uma vez que sabe da manipulação sobre Truman. Podemos perceber claramente a incapacidade de Marlon compreender a necessidade de seu amigo se ver em outro lugar que não seja a ilha. Isso demonstra não só a potencialização e influência do ambiente no meio, assim como a força do desconhecido sobre as pessoas. A fim de manter Truman na ilha, o diretor do filme utiliza o medo, influenciando-o inconscientemente através da simulação da morte por afogamento de seu pai, desenvolver medo de água e, portanto, não tendo coragem de pegar um barco e sair da ilha. Todos os dias, Truman vai ao trabalho, e quando encontra os vizinhos, diz sempre a mesma coisa. E se não nos virmos mais, boa tarde e boa noite. Em algumas cenas, pode-se observar que o protagonista tinha seu instinto podado, e ele vivia como um rato de laboratório, em que suas emoções e seus estímulos eram controlados, novamente exemplificando o condicionamento. No filme, Truman tem a sua subjetividade aflorada quando conhece uma mulher chamada Sylvia e se apaixona à primeira vista, demonstrando o primeiro ato de espontaneidade que foge ao controle de Christof, diretor do reality. Esse tira a moça de cena e, mesmo com a saída de Sylvia, Burbank continua apaixonado. Essa paixão o motiva a encontrar respostas na sua vida, e Truman começa a questionar a sua existência. Como todo homem tem a tendência de sempre buscar mais, ele começa a atentar-se a fatos que antes lhe passavam despercebidos, como ver seu pai supostamente morto entre os figurantes, e passa a questioná-los. Mas o diretor tenta influenciá-lo e falsas memórias são implantadas nele por sua mãe, como coisas de sua infância que na realidade ele não se lembra. Contudo, Truman, em busca de respostas, tenta se libertar daquele mundo de pseudo-segurança. A partir disso, é introduzido os conceitos de senso crítico e comum. O primeiro trata-se da capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente um determinado assunto. A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante.
Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição ou comportamento sem antes questionar-se. A capacidade de refletir sobre os assuntos está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia dominante que procura manipular as pessoas para que não questionem, criando assim um senso comum. Diante disso, considera-se dois novos conceitos: verdade absoluta e verdade relativa. Esta refere-se a uma versão qual está sujeita à perspectiva de cada pessoa, podendo ou não ser única, e ter sido verdade no passado, presente ou futuro, enquanto aquela é verdade para todas as pessoas em todos os momentos e lugares a partir de sua descoberta ou revelação. Em visão disso, os telespectadores cativados pela oposição de Truman ao sistema começam a torcer para que ele consiga escapar do estúdio. A partir disso, pode-se afirmar que o filme, além de ser uma grande história, nos dá uma aula de psicologia. Além disso, critica a noção de liberdade, do poder, de ser e de existir no mundo. A percepção nada mais é do que perceber um conjunto de dados, sintetizar tudo o que você percebeu e formar uma informação, uma ideia, uma opinião. Tudo muito simples, se não fôssemos influenciados em nossa percepção por algumas situações, tais como preconceito ou condicionamento. Todos são condicionados pela sociedade a ser, na maioria das vezes, preconceituosos, por exemplo. Determinados trejeitos em alguém sugerem a muitas pessoas a homossexualidade. Exemplificando outra situação, se alguém chamado pardo é visto em um lugar ermo, ocorre o risco de ser taxa como ladrão, e assim sucessivamente. Logo, a primeira influência é o condicionamento que a sociedade impõe, lembrando sempre que uma pessoa dificilmente tem a mesma percepção que a outra em situações como essa. Um outro fator que influencia a percepção é a seletividade. Costuma-se ter boas percepções das pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade e percepções negativas de quem não se tem simpatia, ou seja, as pessoas julgam com os dois pesos e duas medidas. Os fatores externos também influenciam a percepção e construção da informação. Exemplificando esses fatores externos, seria problemas de saúde, preocupações ou qualquer outro tipo de sentimento que mascare a percepção. Por fim, um outro fator que exerce influência na percepção são as experiências já vividas. A partir do momento que é vivenciado determinadas situações com outras pessoas, estas situações podem marcar tanto o que as resgatamos na memória, quando é construída a informação sobre alguém. Pode-se estar diante da melhor pessoa do mundo, mas se as percepções forem influenciadas por algum destes fatores, fatalmente será construída uma imagem equivocada desta pessoa, e o relacionamento pode ficar comprometido. O filme serve para ilustrar e até mesmo ensinar os direitos e até o papel de cada cidadão em uma determinada sociedade ou meio. A explanação dos medos, traumas e história de infância de Truman mostram como ele estava fadado a viver de acordo com aquilo que lhe foi imposto. O filme também nos mostra como somos espectadores uns das vidas dos outros em uma sociedade que prediz os comportamentos e dita as regras de se comportar em cada lugar. É interessante notar também o poder da crise que se deu lugar ao crescimento emocional de Truman, em que foi necessário que houvesse uma grande carga de tensão psicológica para ser equalizada até que Truman encontrasse seu estado emocional saudável. Nestes momentos de encontro pessoal, Truman passa por uma série de atividades de inadequação, o que faz com que o mesmo em uma situação aversiva encontrasse uma saída para seu tormento. A forma com que Truman lida com seus conflitos e se adapta ao meio é outra coisa interessante de se notar, que mesmo em conflito com o mundo exterior, ele estava em busca de sua saúde emocional, vencendo barreiras, medos e lutando com todas as suas forças para sair de uma situação que o incomodava. Portanto, pode-se concluir com o filme e a análise realizada
que a falta de reflexão faz com que as pessoas vivam sem sequer perceber o ambiente na qual estão inseridas. A humanidade é entorpecida por um ritmo de vida frenético e por veículos de comunicação manipuladores que lhes dizem como se comportar e o que pensar.